Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi. Hoje é TBT, hoje é TBT. Eu adoro isso. Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Tudo bem com vocês? Hoje é festa. Parabéns pra você. Aí a gente coloca umas coisinhas porque o resenha hoje é especial. Porque vamos falar dos 8 anos de Informe Blumenau e aí, por óbvio, teremos a presença do nosso magnânimo boss, Alexandre Gonçalves. Porém, contudo, entretanto, fica uma pergunta sobre reflexão aqui. Fica uma reflexão em forma de pergunta. Se o golpe tivesse dado certo no dia 8 de janeiro, de que lado da história você ficaria? Fica essa reflexão para você que pensa que tudo é mimimi ou que a gente já venceu o bolsonarismo. Fica a pergunta. Beleza? Bora? Cadê o homem? Eu vou chamar ele aqui, vocês já sabem que eu vou me enrolar todo, porque eu sempre me enrolo aqui, mas eu vou conseguir. Não, nem precisa, né? O homem já tá ali, ó. Eu. Cadê ele? Eu já chamei. Cadê? Ih, pareceu uma adega ali, essa adega maravilhosa que ele tem ali, ó. É bem boa essa adega. Bonita. Só precisa virar a câmera, tá, patrão? Tu acha que é só você que se atrapalha? Eu também, né? Ah, Ainda bem que eu tirei as coisas de cima da mesa. pois é, pois é. Boa noite, meu boss. Tudo jóia? Fala, Marco. Boa noite, boa noite. Muito feliz de estar aqui, né? Vamos parar com essa coisa de boss aí, porque isso vai me gerar um direito trabalhista daqui a pouco, né? E não tô afim. E tô muito feliz de estar aqui. Pelas contas, já deu. Já deu, é? Tá, e como é que cai essa live? O que a gente precisa fazer para derrubá-la? Fala. Eu tenho algumas receitas, mas não estamos podendo, não estamos podendo. Ô, meu querido, primeiro parabéns, né, pelo trabalho que tu faz. E eu queria contar um bastidor para vocês que estão nos assistindo, para a galera que vai assistir depois. A primeira vez que eu vi o Alexandre, e eu canso de contar essa história, foi numa atividade política que eu tinha dito que não queria mais participar e tal. Estava eu numa atividade política, se eu não me engano, do MDB, acho que é do MDB, e apareceu o Alexandre Gonçalves, aquela história e tal, aí começaram, o Alexandre tá aí, o Alexandre tá aí, e a época, isso eu tô falando de 2010, eu acho que tu tava na Record, eu acho. 2010, sim. 2010, e era o repórter político, aquela coisa. Eu falei, porra, pessoal, eu tô chique, velho, tem uns caras importantes aqui e tal. E de lá para cá eu comecei a olhar o cara de uma outra forma e estamos nós aqui 8 anos. Não, 8 anos não. 8 anos. Pô, 8 anos. Eu tô há 8 anos atrás de ti, fi. Você estava numa atividade do MDB e eu estava na Record. As coisas mudam, né? Coisas... Importante isso na As vida, né? coisas mudam. Eu não ia fazer piada porque pode gerar processo. Metamorfose ambulante sou eu mesmo. Ô, meu querido, parabéns, meu velho. Parabéns pelo trabalho. E eu já pergunto, já logo de bate-pronto. O que foi mais difícil ao longo desses 8 anos? Ser empreendedor, Marco. Ser empreendedor, por incrível que pareça. Porque eu, durante toda a minha vida profissional, já são 33 anos de jornalismo, eu sempre fui assalariado, né? Sempre trabalhei em grandes empresas de comunicação, em grandes veículos. Sempre ocupei cargo de chefia, né, de coordenação, mas eu era aquela coisa de final do mês tu chegar, ter teu salário lá, independente do que acontecesse, ter teus direitos trabalhistas no final do ano, aquelas coisas todas. E de repente tu entra num universo que tu precisa empreender. Então, tu precisa fazer coisas que um jornalista, em especial da minha geração, mas isso vale para muitos, não sabe fazer, né? Administrar,
vender, se relacionar. Então, isso é muito complicado, né? E isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, né? De fazer, de ter esses contatos comerciais. Então, talvez essa seja uma questão, pode parecer mais simples, mas é muito complicada, assim, porque eu realmente não estava acostumado. Hoje eu já estou acostumado, e eu sempre agradeço muito, até pela minha condição pessoal, que tu também conhece bem, que hoje eu tenho um informe que me permite ter uma facilidade muito grande na minha logística pessoal, porque qualquer outro trabalho talvez eu não conseguisse dar conta. Mas foi essa, sem dúvida, essa foi e ainda é a principal dificuldade que eu tenho. Aí, claro, tem todas as outras coisas, eu passo a ser diretamente, né, o peito do informe. Antes, eu sempre recebi muitas situações e eu fazia uma triagem para não passar para o grupo, mas em cima de mim tinha um diretor, em cima de mim tinha um dono. Então, até chegar lá, a gente conseguia dividir. Então, hoje já é bem diferente essa situação. Antes de eu entrar nas questões peculiares, né, desses 8 anos de jornalismo político dentro do informe propriamente dito, eu te faço uma pergunta como profissional, né, o profissional da imprensa. E eu até sei um pouco da resposta, não porque você já me respondeu, mas por conhecer quem é o cara, quem é o sujeito Alexandre Gonçalves. Mas em que momento tu já teve medo de ser jornalista? Eu acho que medo de ser jornalista eu nunca tive, Marco. Medo de ser jornalista, não. Aliás, sempre foi uma coisa que eu quis fazer na minha vida, né? Aqueles sonhos de pré-adolescência, de adolescência, eu sempre quis contar histórias, queria, né, pensava muito em cinema, pensava muito em teatro, gostava disso, tinha uma situação muito tangencial com essas artes, e aí eu descobri o jornalismo. Mas quando eu descobri o jornalismo, eu queria era escrever para a Folha de São Paulo, eu queria escrever para a Veja, né? Então era aquilo, eu só pensava nisso. E era interessante que um bom período da minha faculdade eu morei com alguns amigos e eram músicos, eu era o único que não era músico, e eles, por exemplo, eles não tinham televisão na casa, né? Então, para mim, a televisão era uma coisa muito, né, muito distante. Mas daí a questão da faculdade, eu entrei com essa história de escrever, depois me encantei com rádio e quis o destino que eu fosse parar na televisão. Então, praticamente dos meus 33 anos, quase todo ele é feito de televisão, né, por grandes veículos. E hoje é um portal, mas é um portal que a gente também faz muita coisa, como a gente está fazendo agora, né, que é usar a imagem e o som para se comunicar. Então, medo, assim, eu nunca tive. Eu sou também, assim, eu sou um cara que não penso muito nisso aí, né? Eu vou tocando, eu e o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e tal, e aí a gente vai ajeitando, né, as coisas como elas vão chegando, né? Algumas coisas que tu consegue evitar, tu consegue perceber, tu consegue antecipar, mas as outras vêm aí, mata no peito e vamos tentar fazer da melhor forma possível. Coisa doida! Eu vou dizer o seguinte também, essa semana me perguntaram para onde que eu iria, né, se as eleições tivessem dado errado. Ao mesmo tempo que eu penso o que seria o se, né? O se. Esse tal de se sempre nos coloca em xeque em alguns momentos. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse... Então, se o Alexandre não fosse jornalista, ele seria o quê? Eu vou te falar mais uma coisa de chato. Eu não trabalho com esse... Eu trabalho no meu trabalho... muita coisa é si, ainda mais falando de política. A gente parece que a gente trabalha como tentando ser mãe de Ná, né? Se ia acontecer isso, se ia acontecer aquilo e tal. Mas na minha vida pessoal, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Então não tem si, né? Não, era isso desde o começo, entrou, encaixou, não tive outra oportunidade. Aí
depois da minha experiência na Record, que começou como SBT, que foi uma experiência muito, muito marcante da minha vida, porque a gente começou o Informe, começou uma emissora de televisão do zero e depois enfrentou a RBS, bateu a RBS na audiência, um fato inédito na história aí da comunicação. A gente mudou essa comunicação, mas lá pelas tantas, tu é o bom, tu é o querido, tu é o competente, tu consegue tudo, mas chega que tu fica pesado para a empresa e a empresa te demite. Então, se tu me pergunta, aí eu digo, bom, o que eu quero, o que eu vou fazer da vida? Eu não sei fazer outra coisa e é o que eu gosto de fazer. Aí tu me pergunta, talvez seja isso que tu falou, como tu me conhece, se eu pudesse fazer outra coisa, eu estaria na praia, morando na praia, cuidando dos meus filhos na praia, né? E eu cheguei já a fazer um ensaio disso algumas vezes e ainda acho que eu vou conseguir um dia, mas inclusive numa questão ligada à comunicação. Eu pensei, bom, eu vou para a praia, vou montar um portal de turismo, vou montar um portal disso, daquilo, então eu tenho esses planos ainda. Mas são planos, eu sou que nem enceradeira, eu estou sempre me mexendo e muitas vezes eu não saio do lugar. Né? E eu acho que é isso, né? A vida, a gente fica sacudindo, tu não precisa ficar espanando o tempo inteiro, tu tens que ser inquieto, né? Mas não ser irresponsável nem maluco. Até porque a gente já tem uma certa idade, tem filho pequeno, tem conta para pagar e tem que pensar duas vezes. A gente, quem, cara pálida? O Tarcísio pergunta assim, o jornalismo, ou melhor, a comunicação está vivendo uma época infantiloide? Todas as épocas têm suas características especiais. Um grande abraço para o Tarcísio. O Tarcísio é um grande amigo. A gente já trabalhou junto em algumas oportunidades. É um baita jornalista que largou o jornalismo. O Tarcísio é um bom exemplo. É um cara que... E o Tarcísio tem uma coisa muito legal, porque ele é um cara que mesmo quando ele era bem novo, ele era um dos poucos que enveredou para a política, né? Trabalhando com políticos, e foi nessa situação que a gente começou. Assim, eu não tenho... Como eu trabalhei em televisão muito tempo, eu sempre digo que, por exemplo, a televisão é uma vertente de jornalismo muito estranha, porque eu brincava e continuo brincando, assim, a televisão não faz jornalismo, ela faz entretenimento informativo. Né? Apesar que grandes reportagens, grandes documentários, fatores decisivos da política nacional, de outras tantas coisas, saíram graças à televisão. Mas, no geral, e eu sou um cara que, como eu te disse, eu era refratário à televisão, mas eu mergulhei de cabeça na televisão como veículo de comunicação, foi o elemento da minha graduação, onde eu fiz o meu trabalho, foi meu elemento da minha pós-graduação. E a televisão, né, se a gente pegar os tempos passados, também tinha os seus prós e contras. Então, hoje, o que eu entendo, assim, tem muita coisa boa e tem algumas coisas ruins. Então, esses tempos atuais, será que se não tivesse tudo isso que a gente tem hoje, eu conseguiria fazer jornalismo? Não sei. Né? O que hoje a gente tem é um leque de possibilidades muito, muito amplo, muito variado, né? E esse leque também gera um monte de dificuldade. Por exemplo, para fazer jornalismo político. Nós temos amigas em comum e casualmente na área do Tarcísio, a Danúbia, ela tem um portal de pets. Vale, é notícia, tem um monte de gente interessada, tu tem bicho, eu tenho bicho, né? O Tarcísio vive disso, então, é um tipo de informação, pode parecer menor, Tu tá tomando 2 copos ou é impressão minha? Eu na aguinha, né, cara? Que espetáculo, mas vamos lá. Então, esse segmento, né? Então, hoje tem uma variedade. Quer dizer, então, que tu vais fazer um jornalismo pet é menos importante? Não, ele tem sua importância para quem tem interesse. Então, eu repito isso, principalmente para a gurizada. Hoje, o que tu quiser fazer, tu tem que apostar num segmento. Qual é o teu segmento? Eu fui fazer política porque eu percebi um nicho de mercado e era uma coisa que eu gostava. Mas se tu quiseres fazer um jornalismo sobre tartaruga marinha, tu vai arranjar
Patrocinador, tu vai arranjar parceiro e tu vai arranjar gente que esteja interessada nisso. Então, a grande mudança para mim que eu digo é a questão dessa possibilidade. Agora, o nível raso, se a gente lembrar como é que era o nível da comunicação, o Jornal Nacional, que foi o principal veículo de comunicação do Brasil durante 40 anos, ele nivelava por baixo, tanto que teve aquela brincadeira brincadeira não, aquela fala do William Bonner, nivelando o brasileiro médio estou olhando ele aqui, o Simpson, né? Então, fazendo aquela comparação, né? E tal. E é isso, era muito nivelado por baixo. Então, lá também tinham seus problemas. Eu acho que o jornalismo hoje, o que a gente não estava acostumado é ouvir as pessoas do outro lado. Era perceber o que as pessoas do outro lado recebiam, né? Hoje a gente ouve, vê, e a maioria das coisas não concorda, mas é isso. Então, antes era uma comunicação de um lado para o outro, hoje não, hoje é uma comunicação de dois lados, e isso realmente impacta no nosso dia a dia e nos faz sofrer mais, né? Mas é um caminho irreversível, a gente, né, não tem algumas coisas que a gente não tem como lutar, eu penso assim. Agora, o que a gente pode é tentar ver como a gente anda nessa seara. Quando nós começamos o Informe há 8 anos, eu sempre eu pensei que nós vamos entrar no mar que a gente não conhece, né? Hoje já está mais estabelecido, mas é isso, eu acho que tem muitos prós e alguns contras que são importantes. Vida longa o Informe, diz a nossa amiga Camila, que inclusive... Camila, obrigado. Pelo amor, hein? Pelo amor. Nós temos eleição do Conselho Tutelar domingo. No finalzinho eu falo para vocês qual é a minha ideia de domingo. É muito importante essa eleição. O Informe está trazendo uma reportagem especial amanhã sobre a eleição do Conselho Tutelar. Eu acho que ainda falta muita informação, muita gente não sabe que está correndo. Então é importante que as pessoas tenham essa clareza, porque são as pessoas que vão liderar, né, os debates sobre políticas públicas para criança e adolescente aqui em Blumenau e em todo o Brasil, né? O Tarcísio está empolgadíssimo com a live. Se deixar, ele vai fazer a live. Mas para ele estaria bom aqui, ele estaria bom. Pois é, e eu tô conectado com ele, porque ele faz 2 perguntas que eu ia já engatar aqui nessa ideia de internet, nessa ideia que tu se meteu a fazer jornalismo político na internet, propriamente dito. E aí ele coloca, se a TV local tem alguma relevância no formato atual, com tanta TV por assinatura, ao mesmo tempo que ele coloca o estilo da Atena de comunicação é bom para levantar a bola de reaças e medroso para enfrentar a urna. Uma coisa e depois é outra. Eu vou traduzir primeiro a TV local. Ela tem relevância. Eu não acho que o concorrente da TV local é a TV por assinatura. Não é. O concorrente da TV local é esse negocinho aí. É nós aqui, né? Então, e aí é importante fazer um recorte histórico, e eu vivi esse momento, eu brinco que eu sou um jornalista que, como poucos, vive a transição do analógico para o digital. Eu nasci no ano que a Rede Globo nasceu. 4 anos depois surgiu o Jornal Nacional. Ali foi foi uma das grandes estratégias. O governo militar apoiou a Rede Globo e criou o sistema de Embratel para tentar legitimar um governo que era ilegítimo, que não era das urnas. Então, criou-se uma unificação da comunicação no país através da Rede Globo. Então, eu vivo essa transição e hoje nós estamos aqui. E um ponto importante foi 2010, porque em 2010 começaram a surgir os smartphones, né? Antes a gente tinha acesso, mas não era esse computador que nós temos ali.
Eu me lembro que em 2009, 2010, eu não imaginava eu apertando na tela do computador, e eu comprei aqueles BlackBerry, que também estavam bombando, que era um tecladão, então eu achava o máximo, joguei fora 6 meses depois aquele aparelho, né? E naquele momento, a partir de 2010, com essa tecnologia, a tecnologia 3G, 4G e tal, aí começou a mudar a coisa. Para fazer um vivo lá atrás, né, fazer um vivo de um fato, pô, era um trabalhão, o técnico tinha que ir antes, montar uma antena, tinha que ter sinal para as antenas da televisão, isso valia para nós como valia para todas as TVs, e hoje não. Então, o nosso grande desafio é como é que tu vais fazer um jornal do meio-dia amanhã, que é o carro-chefe da televisão regional, né, tanto na NSC quanto na ND. Como é que tu vai fazer, sendo que tudo que já aconteceu hoje já foi dado? Por exemplo, fato de polícia, né, que é o que acaba bombando nesses veículos. Pô, já foi. Então, se tu vai falar... Aí tem uma desculpa que o jornalista e o veículo gostam de dar, que é assim, ó. Não, mas a gente aprofunda nada, cara pálida, não aprofunda, porque as redações também têm muitas dificuldades. O cara sai para fazer 3 matérias, como é que vai aprofundar? Fora que talvez muitas pessoas não tenham a condição, por serem generalistas, de se aprofundar em determinado tema. Então, hoje a concorrência sem dúvida, a internet. E aí, quando a gente fala, inclusive, de TV por assinatura, bom, a gente faz isso no celular, né? Então, quando acontecem as coisas, a gente está vendo. Então, eu entendo que não é o adversário da concorrência da televisão, mas o jornalismo vive, né, vive disso. Por outro lado, ainda não dá para dizer que a televisão não é o veículo mais importante em termos de abrangência, né? Em termos de impacto, ele ainda é importante, mas não é mais o bicho. Eu falo, eu sou um cara que vivi muito tempo, quase toda a minha vida profissional dentro de redação. Desde que eu saí, eu praticamente não assisto mais televisão local. Praticamente eu não assisto. Agora, eu sei que tem uma matéria que me interessa, eu sei isso, eu vou procurar na internet essa matéria desse veículo e vou olhar, né? Mas hoje realmente eu não tenho mais muita paciência para isso, porque eu já vivi tudo aquilo, né? E acho que as coisas acabam se repetindo. É uma fábrica de salsicha o jornalismo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, vive um dilema, mas ainda é um veículo muito importante, assim como o rádio. O Dicas do Fabrito está dizendo que estamos ficando velho, Alexandre, mas é isso aí, a tecnologia facilitou muito a transmissão, não só de opinião, mas também de notícia. É isso aí. E o Fabrito sabe bem como é isso. Né? Aqui, ninguém está sendo nostálgico, nós estamos falando a real. Talvez ele não tenha pego ali no começo, mas ninguém está falando, ninguém está reclamando, ai, não é isso, sabe? Agora, nós estamos só fazendo um comparativo. Alex, querido, um beijo. Alex, do grande Alex. Eu acho que ele seja um dos fiéis, assim, como dizia Carlos Silva. Carlos Silva tinha 13, tenho 8 fiéis que ficam ali comigo, são 13 fiéis. E o Alex é um parceirão, um cara da antiga ali, que também conheço bem, um carinho muito grande, sempre nos acompanha aqui. E aí, aproveitando isso que o Fabrito colocou, a questão de opinião, e aí eu já vou entrar nas cascas de banana. O que foi mais fácil ou não? Mais fácil não. Mas como você avalia esses 8 anos, tendo em vista que tu pegou 4 anos, 2 e 2, né? Vamos colocar aí, de governo progressista, colocando Temer fazendo um monte de cagada no final, né? Então, 2 anos de Dilma, 2 anos de Temer e 4 de Bolsonaro. E aí vem com isso que o Fabrito colocou. Bombou, estourou, explodiu essa coisa da internet propriamente dito em relação a Twitter, Facebook, Instagram. Como é que tu enxerga esse boom e se isso realmente foi uma das dificuldades que fez com que te dessem mais trabalho? Mandar um abraço aí para o nosso André Esperzinho, secretário de Comunicação, está assistindo aí, uma grande honra.
muito legal. Assim, primeiro, o informe, prioritariamente, ele busca trabalhar com a política local e regional. Aos poucos do tempo, a gente vai ampliando. Até porque a gente Mas assim, Alexandre, desculpa, mas Hum. isso traz para dentro da nós, aqui para dentro, né? Levando em Não, consideração, por assim, exemplo, que hoje nós somos um dos principais núcleos, né? Que a extrema-direita ainda tem essa força. sim. Não, o que eu só estou tentando explicar é a proposta editorial do informe. Ele começou com esse projeto, não tinha essa perspectiva. E vamos lá, em 2015, havia um processo de criminalização da política, de criminalização do Partido dos Trabalhadores de uma forma muito contundente, né, que se criou as condições por uma coisa que a gente não antevia ainda lá. Depois ficou mais claro que os passos estavam sendo encaminhados nesse sentido, mas poucos perceberam isso. Tem alguns jornalistas, e eles estão com a razão, dizendo assim que o jornalismo também foi muito culpado, porque o jornalismo não percebeu o Jair Bolsonaro. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho. Não dimensionou ele, né? Então, a gente viu os movimentos, mas é um cara folclórico, não, mas não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. E ele chegou também muito pelas redes sociais. Então, por exemplo, fazer uma comparação entre o governo progressista e ali, naquele momento não deu porque praticamente a Dilma estava saindo. Né? Então, e houve todo aquele negócio da Lava Jato, houve uma overdose de informações, que muitas informações naquele momento pareciam muito factíveis, né? E depois a gente também entendeu outras coisas. Então, isso aqui, de novo, não estou dizendo que não houve corrupção, não é. Só que se criou um clima, um momento para fazer um determinado crime em cima de um grupo político para alijá-lo do poder, né? Então, nós já pegamos isso praticamente no começo. Então, aí veio o Temer, aí foi aquela coisa e aquele movimento que se dizia anticorrupção, né? Que foi um movimento que a gente tem que entender que foi um movimento legítimo num determinado momento, porque tinha muita gente na rua. Eu sempre penso assim, tem muita gente, assim, a gente também tem que dimensionar, entender, e relevar o que tu acha que tem que relevar, achar que o que tu tem que contradizer e tal. Então teve um movimento no país muito grande, que era um movimento também que não era um movimento do Brasil, né? Vários países do mundo estavam fazendo movimentos de massa popular. Né? Então, houve todo esse processo ali. Né? E agora, obviamente que a vitória do Bolsonaro tirou as pessoas do armário. Né? Essas pessoas não nasceram com o Bolsonaro. Elas talvez tenham parido o Bolsonaro. Né? Isso sempre existiu, sempre existiu. Então, o que acontece é que com o Bolsonaro e o projeto do poder e o que ele representa, deu vontade, né? As pessoas dizem, esse aqui é o meu, agora eu vou, agora eu posso fazer, né? Agora eu posso xingar, agora eu posso ser preconceituoso, agora eu posso isso, porque o cara que é o espelho faz e estimula, né? E não tem empatia com as pessoas. Então, eu entendo que, sem dúvida, foi um período muito complicado para o informe. Por outro lado, o informe sobreviveu ao Jair Bolsonaro. Né? E aqui dizendo por que isso? Porque nós aqui não temos lado, né? Agora, a gente não tem como pactuar com o que aconteceu no governo federal, nos 4 anos de gestão. E em muitas coisas, assim, nós não temos como pactuar com o preconceito, com a negligência, com a exclusão, com a falta de respeito. Então, isso a gente não tem como pactuar. Então, aqui a gente não defende partido A, partido B, mas, assim, chegou um determinado momento que a gente também teve que levantar, né, dizer assim, opa, para aí, não dá, não pode ser assim, não pode ser assim. E o que tinha, né, e a gente, claro, dava visibilidade a esse tipo de temas e tal. Mas então foi muito difícil porque aí também, por conta dessa interação que a rede social permite, virou né,
tomamos pedrada na cruz, chiclete na cruz, eu não sei como é que é essa expressão, e foi muito complicado, assim, foi muito difícil. Alguns momentos eu questionei se valia a pena, né? Porque também, pô, chega uma hora que tu só ser xingado, só ser ofendido, né? E as pessoas não estão nem aí, né? E aí tu vê pessoas que, pô, tu tinha uma boa relação também, né? Fazendo isso. Agora, por outro lado, eu só preciso, eu digo que é um barato a questão do ciclo. Então, o informe fez 8 anos ontem, e uma das primeiras, eu me atrevo a dizer que foi a primeira, logo depois que eu publiquei no WhatsApp, uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem foi um empresário mega conhecido da cidade, liderança de entidades empresariais, representativo e bolsonarista dos convictos, no qual eu tive muitos problemas, entre aspas, muitas discussões individuais no WhatsApp, alguns questionamentos, até algumas pauladinhas dele, em mim, eu nele, tal. Mas ele, por exemplo, ele foi o primeiro a dizer, pô, faz no mesmo dia do meu aniversário, apesar de eu não concordar muito contigo, parabéns pelo teu trabalho, pela tua ética, pela tua responsabilidade. Pô, então isso também me orgulha, né? Agora, mas só que assim, claro, é que agora nós não estamos mais num contexto que já tivemos ali atrás. Antes tinha um contexto eleitoral. Então, o que a gente também percebe, que com muita dificuldade, longe ainda, mas estamos se acomodando as melancias aí para tentar voltar à normalidade. E, de novo, não há problema em ser de direita. Não há problema de ser de esquerda. Tu é o que tu quiser. Agora, o que me incomoda são os extremos, os extremistas. E aí o que a gente percebe é um extremismo de direita que ganhou uma visibilidade, uma repercussão tremenda, né? Mas ainda também existe o extremismo de esquerda, que também é meio caolho, né? E tem algumas coisas que a gente precisa entender. Então, isso que mais me incomoda. Então, realmente foi um período muito difícil, muito difícil. O período eleitoral, então, é um troço muito complicado. O período da pandemia acirrou muitas coisas. A gente viveu um universo absurdamente desconhecido para todos. E aí entra nós, jornalistas, tu, advogado, entra os gestores, né? Eu sempre procuro também relativizar muitas coisas, assim, porque pô, todo mundo ali foi pego de calça na mão, tu não sabia. O que tu vai fazer? Ou tu fecha ou tu mata no peito? Agora, o que não pode fazer é tu desmerecer a ciência, é tu pregar coisa contrária que todo mundo está falando, é tu inventar coisa que não existe. Isso não pode. Então tu pode até discutir se o governo federal estava certo ou errado em tentar mais restrição, apertar, soltar. Pode discutir. Não estou concordando. Agora, máscara tu não pode, vacina tu não pode, remédio e ivermectina tu não pode, isso aí não pode porque a ciência já disse. Então, o que a gente percebeu ao longo desses anos é uma inversão de valores, uma nova realidade, uma criação de uma nova realidade que, pô, para aí, estamos construindo história desde sei lá quanto tempo de civilização, aí vai chegar uns loucos aí dizer que a Terra não é redonda, que não precisa usar isso, não, aí também não dá, né? Ao mesmo tempo que aí o professor Rodrigo 18 aqui, ele coloca, graças ao Bolsonaro, o pessoal entrou na política enfatizando a direita, enraizado a direita no Brasil. Hoje as pessoas sabem cada nome dos ministros e muitos congressistas. Eu faço uma vírgula aqui, né, Rodrigo? Eu boto um ponto e vírgula depois também. Pois é, e eu vou te jogar isso porque o brasileiro, de alguma forma, há um certo preconceito em dizer que o brasileiro nunca se interessou por política, né? E aí, dar o crédito ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo, a isso, é achar que o mundo gira em torno do próprio umbigo deles, ou desses seres, né? Não é bem assim, né? Não. E vamos lá, as pessoas se interessam por política? Não, desculpa. Se interessam por algumas narrativas que eles distorcem
para ser contundentes, para gerar o like, para gerar as coisas. Eu preciso fazer. Primeiro, é fato, isso aí. Bolsonaro fez sair do armário uma camada importante de um segmento de extrema-direita e conservador. É importante também entender o contexto que ele surgiu, né? Um contexto de criminalização de política, de quase 16 anos do mesmo partido no poder. E as pessoas não falam de uma economia que estava ruim, de muitos indícios de corrupção grande, né? Então, nesse contexto, ele surgiu. Eu sempre falo que o PT tem uma responsabilidade enorme pelo Bolsonaro. Né? Tem uma responsabilidade enorme, porque não soube trabalhar, né? Não, deixou-se criar isso e deixou o rabo para ele puxar. Então, agora, dizer que as pessoas entendem de política, como é que entendem de política se questionam as urnas eletrônicas? Não, tu não pode entender de política. O catarinense brigando com a urna eletrônica, no estado que criou a urna eletrônica, que é um modelo mundial. Então, isso, eu cansei quando eu trabalhava na televisão, toda eleição a gente ia lá para Brusque fazer a matéria, que aqui era o berço da urna, a gente se orgulhava. Aí, do nada, a gente passou a achar ruim. Não, não dá. Então, essas coisas me incomodam profundamente. E olha como a história, o destino, sei lá como a gente classifica isso, em Brusque. Em Brusque. É mais isso, mas eu também faço questão de dizer que a política é muito cíclica. Porque Brusque já foi administrada pelo PT, Indaial já foi administrada pelo PT, Gaspar já foi administrada pelo PT, Blumenau foi administrada pelo PT, e na maioria dessas cidades a gestão foi boa. Como a gestão, todas as gestões têm prós e contras, né? A grande maioria dos prefeitos, todo mundo tá aí para acertar. Tem um ou outro que é malandro, que não gosta de trabalhar ou quer ganhar bola. Mas não dá para dizer isso dos prefeitos aqui. Tu pode dizer que o prefeito podia ser melhor nisso. Não, mas está todo mundo ali. Isso vale para o Mário, vale para o Napoleão, para o João Paulo, para o Décio, para o Renato Viana, que são todos os prefeitos que eu acompanhei. Né? Um pode ser melhor, outro pode ser pior, mas todo mundo está querendo a mesma coisa, fazer o melhor. Não consegue necessariamente. Então é importante que a gente entenda que houve um ciclo, né? Depois do processo de redemocratização do país, o PT apareceu como uma alternativa progressista para aqueles partidos que também, eu não quero mais MDB, eu não quero mais o PDS na época, se eu não me engano. Bom, então ele surgiu, ele se construiu e ele conseguiu o governo federal depois de 4 tentativas. Só que não tem como. É um desgaste natural. É um desgaste, inclusive, Marco, que a gente vai viver aqui no Vale do Itajaí nessa eleição. Tu pega os 5 prefeitos das cidades aqui, Blumenau e mais 4, todos os 5 prefeitos são bem avaliados, mas eles vão ter uma dificuldade enorme para fazer o sucessor. Porque é isso. Há um desgaste natural. A tendência das pessoas é tentar querer mudar. E nem sempre a mudança é para melhor. Tu pode, claro, que ninguém vai votar num cara, não, eu vou fazer que eu quero que mude para pior. Não é isso. Mas, às vezes, as pessoas são seduzidas por um canto que não é bem esse. Uhum. E aí, o Tarcísio, coloca Coca-Cola e gelo nisso aí que você está bebendo, que vai ficar melhor, tá? Ele mandou uma fotinho que, em homenagem a nós, tá bebendo um negocinho ali, eu tô dando outra receita. Bota Coca-Cola e gelo. Tu vai ver que vai ficar, daqui. O meu é água mesmo. Quanto tempo tem de programa ainda? Tem mais 20 minutos. Tá, Levando depois eu abro, então. Que tu já puxou a sardinha aí para tua brasa, o Tarcísio coloca que o jornalismo político local sobrevive ou está preocupado com uma versão municipal do Muambeiro Internacional de Joias.
Aí eu acrescento. Não, eu vi ali, mas eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. O Tarcísio Não, já fez efeito que ele está bebendo. Quanto tempo ele está com esse copo aí? Eu estou dizendo, já fez um efeitozinho, já está dando um negocinho, um brilhozinho no zóio dele ali. Como é que você avalia? Bom, a pergunta é, você acha que ainda vai ter um peso muito grande do bolsonarismo nas eleições? Ou ainda ou é cedo para dizer isso, dado tudo que está acontecendo? Ou aqui o Bolsonaro é teflon, nada vai pegar? Todas as respostas estão certas. Não, a questão do teflon é muito interessante. Quando começou o ano ali e tal, eu achava, né, primeiro, né, é o que eu digo, a política é absurdamente dinâmica, né? Mas quando começou o ano e tal, eu achava que isso ia dar uma diminuída normal. Até porque muita gente que votou no Bolsonaro em 2018 não votou em 2022. E tem muita gente que, mesmo tendo votado no Bolsonaro em 2022 para não deixar o PT ganhar, não é um bolsonarista raiz, não é aquele cara que acredita. Não, eu só não quero que o PT ganhe. Bom, enfim, cada um faz suas escolhas, né? Não tô aqui para julgar. Mas aí tiveram alguns fatos que me acenderam uma luz. E aí hoje, se tu me perguntar, eu acho que a eleição para prefeito é diferente de todas, porque é a eleição do teu síndico, do teu gerente, né? Então, as pessoas tendem a dizer que não cola questões ideológicas e da política nacional. Sim, é certo, mas nessa eleição vai pegar, ainda. E aí em julho, o presidente Bolsonaro esteve aqui em Santa Catarina, teve num mega evento em Florianópolis, mas principalmente aqui no Alto Vale do Itajaí, em Ituporanga, ele desceu num helicóptero no estádio lotado de pessoas. Então isso é emblemático, ponto. Aí foi para uma eleição agora em Brusque, que o peso do PL, o peso do apoio, foi muito forte em cima do candidato do PT, né, que era o que podia rivalizar, e aí a gente vê a votação do Paulo Essel e vê a votação dos outros, diz, opa, né? Então, qual é a minha convicção? Numa majoritária, o campo progressista de esquerda tem pouca chance. E aí, eu só fazer um recorte, nós estamos falando de Santa Catarina, não estamos falando de Brasil, né? Isso que é importante, porque eu acho que o teflon aqui é mais forte. Não que não vateie em outros lugares da federação, mas eu entendo que aqui realmente isso aí é muito forte, é muito pesado. Então eu acho que vai ter um impacto. Agora em outubro ele volta aqui, ele vai estar em Chapecó. Então eu vejo que a eleição passa muito pelo 22. Ou o Partido Novo, que tem em Santa Catarina uma organização diferente da dos outros, porque aqui o Partido Novo se organizou, tu percebe ele tentando assumir o vácuo do bolsonarismo, com discurso de extrema-direita, né? Enfim, parece uma contradição do tamanho de um bonde, mas enfim, cada um aposta. Tu vê muitas lideranças políticas como eu lido com política, eu conheço muito essas pessoas, que elas fazendo coisas que eu fico coradas de defendendo essas teses bolsonaristas. Pô, e disseminando fake news. Gente que eu, né? Pô, aquela do banheiro unissex, aquelas maluquice. Mas por quê? Ele está percebendo, né? E todo mundo tem pesquisa, tudo quanto é político tem pesquisa, está percebendo que o eleitor gosta de ouvir isso, o eleitor ainda forte. Então, eu acho sim, que ainda tem muita força. O que pode acontecer? Falta um ano para a eleição, né? Falta 9 meses, 10 meses para a campanha. Bom, o que pode acontecer é aparecer mais coisas do Bolsonaro e ele eventualmente ficar preso, né? Ou algumas coisas. Bom, aí eu acho que, o teflon às vezes gasta, né? Minhas panelas aqui estão tudo sem teflon, ninguém segura mais. Então, assim,
Então, isso pode acontecer, eu entendo que pode acontecer. Agora, se ele for preso por um cartão de vacina, por a questão de tramar um golpe que é gravíssimo, eu não estou passando pano, entendeu? Isso é gravíssimo. Agora, se ele for preso por esse tipo de coisa, eu acho que inflama. Mas se ele for preso por pegar joia, isso, as pessoas falam, não, mas o Lula pegou, não, pelo amor de Deus, 7 milhões, não é um varejinho. Os caras faziam, eles fizeram o que fizeram a vida inteira na política, varejinho. Só que era um varejinho antes de rachadinha, e aí virou um varejinho de imperador, sei lá, sheik saudita e tal. Até para te ajudar nessa complexidade toda, se a gente pegar o sítio de Atibaia e o triplex do Lula, dá mais ou menos 9 milhões, 7 a 9 milhões, os dois bens. Se pegar todas essas joias que o Bolsonaro pegou aí, estão investigando, pegar todos os PIX que aí tem que discutir como é que está sendo a história toda, dá mais de 30 milhões. Então, assim, proporcionalmente, e aí, de novo, eu pergunto para você que está nos ouvindo ou que vai nos assistir. Tu defende a maioridade penal, baixar a maioridade penal para um moleque que rouba um celular de 500 pila. Você precisa ter coerência no que você entende como punição. Ponto. Voltando para cá, o novo, ele tem essa pegada. Marco, eu só queria concluir E outro fato que talvez seja determinante para essa força ou não força do bolsonarismo na próxima eleição é a economia do país, né? Então, porque o que acontece? O governo as pessoas querem uma economia estável, querem preço mais barato ali, querem ter emprego, querem ter acesso às coisas. Então, isso né, é muito importante da gente perceber como é que vai estar. Como é que vai estar a economia no ano que vem? A Dilma caiu porque a economia estava ruim e porque ela não teve jogo de cintura. Hoje os sinais da economia são positivos e se tem uma coisa que o Lula tem é jogo de cintura. Então, ponto. Né? Então isso tem que ver o que acontecer. Bom, e outra coisa também que tem que perceber é se o governo não vai se meter em algumas confusões. Não, então o professor Rodrigo está falando, e o Petrolão mensalão. Claro que conta sim, Rodrigo, conta sim. Conta para o PT, conta para o PP, conta para o MDB. O PP, não sei se o Rodrigo sabe, mas o PP era o partido do presidente Jair Bolsonaro, que ficou 27 anos lá na Câmara dos Deputados e se apresentou como novo. Né? Então tudo isso conta. O mensalão é do... Quem denunciou foi o Roberto Jefferson, que fez arminha e tentou atirar em Polícia Federal. Tu defende? Então é isso. Claro que conta. Agora não pode pegar essa conta e botar só em cima de um grupo político, porque o interesse é outro. É isso que eles têm que entender. Então, claro que... E aí eu volto a dizer, o PT tem uma responsabilidade muito grande porque deixou isso acontecer e fez isso acontecer. Junto com os outros. Né? E aí o caso do Atibaia... Palocci devolveu mais de 200 milhões. E aí o problema é que não pode, se a gente quer ser democrata, se a gente quer... Não pode por coisa assim. O Lula foi preso por quê? A Dilma foi caçada por quê? E aí eu vou dizer, não dá para ser a nossa vontade. Nós temos aqui um pastor que está preso há mais de 30 dias em Blumenau, acusado de ser participante, porque não tem ainda, acusado de ter participado daquela caravana da festa da Selma, ele que ajudava ali na organização. Bom, eu acho que esse pastor, que liderou os movimentos ali na frente do 23BI, ele precisa ser julgado porque ele fez. Ele disseminou fake news, ele disseminou coisas ruins, ele promoveu discórdia, ele promoveu o Estado. Só que ele não foi julgado. Não pode ser preso. Se ele fosse preso lá em janeiro, logo depois, bom, tudo bem, mas não pode ser preso 6 meses depois. O cara
Tu é advogado, sabe melhor que eu. O cara tinha emprego, tem endereço fixo. Não podia ser. Né? O cara está 40 dias, 50 dias no presídio. Não, então tá errado. Então eu defendo assim, tem gente que pode torcer na lida, eu quero que ele esteja. Não, eu quero que ele seja julgado e tomara que haja um entendimento que ele seja punido pelo que ele fez. Porque eu, inclusive, tu sabe bem disso, eu também fui vítima desses caras que estavam lá no 23BI. Eu fui ameaçado, fui hostilizado, né? Então os caras ameaçaram vir aqui em casa. Então esse cara precisa ser penalizado. Agora, não dá para pegar 6 meses depois, botar ele na cadeia e achar que está certo. Não, democracia não se faz isso. Então, foi o que fizeram ali atrás e disseram, não, o PT vai pagar por esse bode. E se pegar as falcatruas, principalmente do Petrolão, o PP do presidente Bolsonaro na época foi um dos partidos que mais ganhou, inclusive mais que o PT. Não foi eu que Importante dizer isso. Foi o Boss. Boss. Levando isso em consideração, como é que tu enxerga o tabuleiro político para 2024 aqui em Blumenau? Eu acho que vou melhorar a pergunta. Não, mas tu não vai resolver. Tu acha que além do novo, o prefeito vai conseguir emplacar o nome dele numa sucessão e teoricamente seria a Maria, mas como é que você enxerga esse tabuleiro para 2024? Vamos lá. Hoje eu fui tomar café com um cara muito experiente na política aí. Muito, já foi candidato. O cara conhece tudo, bastidor. Nós conversamos muito e ele trouxe uns horizontes que eu não tinha pensado. Mas vamos lá. A bola da vez é o novo. É o promotor Odair Tramontim. Ele é a bola da vez. Bom, e aí começa a primeira contradição. Com quem o novo vem? 90%. Todo mundo que trabalha nos bastidores diz que já está acertado. Vai ser a Denise Santos, esposa do deputado federal Ismael dos Santos, para 3 votos da igreja e suplente do senador Espiridião Amin. Pô, é uma chapa forte, porque pega um novo, que o promotor tem uma visibilidade, fez uma boa votação, e pega um segmento evangélico. Agora, como é que isso vai conviver numa prefeitura, eu fico curioso. Então, a bola da vez é o Partido Novo. Diga de passagem, teve que mudar o estatuto, teve que deixar de ser novo para fazer todo esse enjambramento político. Porque eu sempre falei, me incomoda a hipocrisia do ficar apontando, né? E o Partido Novo fez isso. Daí se deu conta, não, mas eu não pego juros eu não pego fundo partidário. Não, tá certo, não pego, eu pego os juros do fundo partidário. Oi? Né? Não. Mas então, hoje eu acredito que o promotor Odair Tramontim é um candidato forte, mas tem uma vírgula aqui. Eu não acredito, o pessoal vai ficar incomodado comigo, eu sei, tem gente que fica chateado, e eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela vice-prefeita Maria Regina, mas ela não decolou, nem para o grupo dela. Né? Esses dias um outro político também muito importante, eu digo, o que tu acha? Ele disse assim, só se o diamante colar. Aí eu digo, tá, não entendi. Ele disse assim, tu já viu o diamante colar? Eu digo, cara, eu nunca vi nem diamante, né? Falei pro cara, ele disse assim, não, diamante não cola. Então, assim, ó, o grupo rachou. Então, mas o prefeito Mário tem demonstrado fidelidade, só que o prefeito Mário é uma pessoa pragmática, ele sabe que o seu futuro político lá na frente passa por ele tá no grupo vencedor ou no grupo que pelo menos faça bonito, né? Então hoje, para mim é questão de tempo que o prefeito desembarque dessa candidatura, né? Agora, quais são os outros nomes, quais são os outros players? Por exemplo, o deputado Egídio Ferrari seria um nome importante para rivalizar com o Tramontim, porque ele falaria na mesma seara do Tramontim da segurança e ainda teria uma outra coisa, e é novo. Novo. Mas o delegado não quer, e que eu acho que ele está muito certo, começou agora, é uma bucha, vamos lá, vamos se aperfeiçoar e tal. E no MDB, ele faria... Eu entendo que o único que pode enfrentar o Partido Novo é alguém que esteja no PL.
Alguém que esteja no PL ou o PL apoiando. E aí é um dilema. O PL fez barba e cabelo em Santa Catarina, presidente, governador, senador, 6 deputados federais, 11, 10 estaduais e tal, mas não tem candidato em Blumenau. É louco, né? Então, como é que vai ser esse papel ali na frente? E aí, a vírgula, o campo da esquerda, eu acredito que vai lá, vai dar uma beiradinha ali, mas eu ainda acho que não é essa eleição, ainda acho que vai ter uma dificuldade grande. Mas tem uma coisa que pode acontecer, é que o promotor enfrenta uma denúncia muito grave feita pela AGU, não é feita pelo João, pelo Pedro, não é por um partido político, não, é pela advocacia. Porque, inclusive para o informe, ele falou coisas que tem gente que entende que ele não poderia ter falado na condição de promotor. Então, tem gente que diz que talvez ele vá ter problema com relação a isso. A gente viu o que aconteceu com o Deltan, a gente viu hoje, por exemplo, mais um episódio do Sérgio Moro, né? Então a gente tem que entender qual é o impacto disso. Então, hoje essa pessoa ainda falou a mesma coisa, tem que ver se ele vai ser candidato, né? Mas o cenário é esse. Então, e o cenário é qual é o movimento que o prefeito vai fazer? Eu pergunto quase todo dia para ele que eu converso. Ele só me enrola. Quando eu pergunto, ele vai lá, pá. Então, hoje essa pessoa me disse, e é isso que está meio encaminhado, que ele vai para o PP. Né? Aí ele vai para o PP, o que ele quer ali no PP? Ele quer estar em condições de ajudar o governador Jorginho, num partido conservador, na segunda metade do mandato do governador Jorginho. Né? É isso que vai acontecer ali. Bom, é o desenho importante. Aí depois, sempre se fala Mário, deputado estadual, o cara diz assim, tá aí, tu nunca imaginou o Mário candidato a vice do Jorginho? Falaram isso hoje. Eu digo, puto, mas essa é uma leitura que eu nunca tinha feito. Senado, lá ano que vem vão ter 2 vagas. Mas pode agora ter mais uma, porque a cassação nos meios políticos do senador Jorge Seife é dada como certa. Vai ter outra eleição? Vou chamar o Colombo. Tem uma situação parecida no Paraná com o Sérgio Moro. Se ele for cassado, se tiver nova eleição lá, tem que ter aqui. Essa é a regra. Se não tiver nova eleição aqui, né? Então esse é o debate. Então, ainda está muito aberto o cenário, muito aberto esse cenário, essa coisa. Tem muita coisa para acontecer e tem muita gente conversando. Mas o fato, e aí uma liderança me apontou isso que eu achei bem interessante. Blumenau tem 4 deputados estaduais. Ninguém quer ser candidato a prefeito. Blumenau tem 3 deputados federais, se a gente contar o Gilson Marques. Ninguém quer ser. A prefeitura não pariu um candidato competitivo. E a Câmara de Vereadores não pariu um candidato competitivo. Então nós estamos nesse vácuo. Então hoje, quem consegue participar e organizar e está com essa visibilidade é o Novo, porque foi bem nas 2 últimas eleições. Cara, tu coloca numa coisa... Eu ia terminar, eu ia tentar terminar a live, vou conseguir, porque eu preciso fazer essa pergunta. Eita, respira. Se fosse cerveja, não estava engasgando. Eu preciso te fazer essa pergunta. Tu colocou um cenário apocalíptico. 4 deputados estaduais não dá para ninguém ser candidato. Federal não dá para ser prefeitura. O que aconteceu com Blumenau do ponto de vista político? Não, eu não acho que eu tenha... Não, eu não acho que tenha algum desastre nisso. Né? Não acho que tenha algum desastre. Agora, o que é fato é que nós não temos lideranças muito fortes. Então, as lideranças, algumas ficaram pelo caminho, outras se ensaiaram. Né? Não vejo como um desastre. Não tem nenhum interesse em ser deputado. Porque nós teríamos pessoas que teriam condições de ser candidatos. Nós temos, vamos lá, e de novo, sem entrar no juízo de valor. O deputado Ismael dos Santos teria toda a condição de ser um candidato, porque ele tem história, currículo, babá.
Deputada Ana Paula Lima, pô, ela teria toda a condição de ser candidata. O deputado Napoleão Bernardo foi prefeito, teria condição de ser candidato. O próprio deputado Ivan Nates, né, deputado de segundo mandato, já foi candidato a prefeito 4 vezes. Esses todos teriam condições de ser candidato, mas eles não querem por motivos pessoais e políticos, né, avaliação e tal. Bom, aí é um direito dele. O Egídio, né, o delegado Egídio, seria um candidato competitivo. Pô, é um baita candidato. Agora, ele já falou para mim e fala para as pessoas assim, não, Alexandre, eu quero cumprir meu mandato, depois eu vejo. Ah, mas o cavalo encilhado, tá, mas às vezes também tu entra, sobe o cavalo encilhado, o cavalo dá um pinote, tu cai ali, deu para ti. Né? Porque não é a mesma coisa. E aí, de forma pragmática, Marco, forma pragmática, assim, é melhor ser parlamentar do que prefeito. Tem alguns, como o Mário e como João Paulo Kleinobin, que preferem ser prefeito, eles são do executivo. Né? Já o Napoleão não. O Napoleão está nadando de braçada, está com a vida que quis a Deus. Fala bem, consegue interlocução. Então, assim que funciona. Então, se a gente comparar o cenário eleitoral dessa eleição para o outro, nós temos mais vitórias do que derrotas. Pô, aumentou a nossa bancada e tal. Então, eu não vejo nessa questão apocalíptica assim, não. Agora, o candidato Odair Tramontino, pô, é um candidato importante, interessante, tem currículo, tem trabalho, tem demonstração, né? Então, pô, são questões importantes. Então, nesse contexto, eu não vejo como um cenário apocalíptico assim. Meus queridos, minhas queridas, 8 anos de Informe Blumenau do ponto de vista digital nesse formato. O Informe Blumenau tem vários outros anos para trás, porque era um blog, né, um blog de notícias e tal. Aí o meu parceiro, para não chamar de boss, resolveu transformar esse canhão, que é um canhão, ponto. Não podem falar o que quiser, mas as pessoas me param e falam. Eu li no informe e é verdade. Eu vi que saiu no informe e a partir daí eu tenho uma opinião. Ou seja, tem uma relevância extremamente de importância aqui para a nossa cidade. E eu quero te agradecer muito, Alexandre, por me deixar fazer parte dessa história. A minha história no informe começou de forma negativa, até, vamos dizer assim, porque eu era notícias relacionadas a casos de racismo na cidade e que fez com que eu tivesse que assumir essa ideia de batalhar em prol de uma sociedade igualitária, justa, que a gente possa conviver e tendo a parceria de um cara branco, de um homem branco, com a consciência racial, que é o que eu costumo dizer para vocês. Então, o Alexandre merece e tem o meu respeito, sendo a pessoa que é e fazendo o trabalho que faz. Qual é a tua esperança para o futuro, Alexandre? Pessoal, minha esperança é ganhar na loteria e ir para a praia. Insisto, as pessoas acham que estão brincando. Não, não é isso. As pessoas dizem, meu sonho era trabalhar aqui. Não, eu estou numa fase da vida que meu sonho é desacelerar, mas não tem condição. Não, eu acredito que nós vamos passar por um ciclo. O que eu acho que foi um divisor de água nessas eleições, e isso eu ouvi de muita gente, é o seguinte: o que a gente precisava era tirar esses extremistas do poder, né? E a gente percebe as melancias se acomodando no sentido de, bom, a política faz isso. Cara, me incomoda essa coisa do centrão, eu acho um abuso, um absurdo, me incomoda isso, que, sabe, antes era o orçamento secreto, hoje é o centrão, não, isso a gente tem que combater e tal, mas hoje a política consegue se falar, o Brasil voltou, né, para um cenário mundial de protagonismo, de liderança. Então, o que eu espero, assim, que o governo acerte na economia, que tente dar uma ajeitada e que a gente acabe com essa polarização. Não é porque tu é meu adversário eleitoral, porque tu é meu inimigo. Não é que eu sou jornalista e escrevo uma coisa que tu não gosta que a gente vai se dar mal. Não, e a gente pode discordar e pode falar, então a gente tem que conversar.
né? O jornalismo hoje de internet é conversa, nós estamos aqui batendo papo e tal. Então, nesse sentido, eu acredito que as coisas vão se acomodar, vão se acalmar, né? Então, eu fico muito... Então, sempre é um ponto alto para o Informe, porque como a gente trabalha com política e com bastidor, e a gente acaba se relacionando com muitas pessoas, a gente traz muita informação exclusiva, né? As pessoas passam as coisas, a gente precisa fazer filtro também das notícias que as pessoas passam, mas as pessoas também sabem que tem um cara sério, tem um cara ético, que erra, que às vezes se atrapalha, que às vezes fala bobagem, mas que busca ser o mais responsável possível. Foi isso que eu escrevi, porque a gente tem que ter muita responsabilidade. E aí, o meu grande orgulho no Informe eu tenho essa minha postura de tentar ser empático, mesmo com quem... né, eu posso discordar muito, e ser responsável, ser ético, né? Eu não faço rolo, não faço maracutaia, não faço isso, tento fazer o melhor possível. Agora, a gente tem que construir essa sinergia. E aí, o Informe acabou se moldando, e era um dos planejamentos, com programas, por exemplo, como o teu, o Resenha. O Resenha é um programa muito diferentão, né? E que trata temas muito sensíveis, muito difíceis, que tu não vai ver em qualquer lugar. Então, muitas coisas que a gente às vezes acompanha no Resenha, dos teus entrevistados, eu não concordo. Mas eu acho importante, né, dar visibilidade para esses temas. Não é que eu não concorde com o tema, eu não concordo com alguns pontos da discussão. Mas eu acho que é necessário, é preciso chutar isso. E também na questão dos nossos artigos, dos nossos colunistas, o Tarcísio dá canelada todo domingo aqui, né? Eu já estou quase dormindo quando ele manda aquele negócio de, ai meu Deus do céu. Mas assim, são textos ótimos, são textos... Tu não precisa concordar, tu tem que refletir, digerir, né? O que tu acha bom, tu engole, o que tu não acha, né? Então, Marco, assim, também te parabenizar, tu és um cara que tem uma trajetória relativamente recente em Blumenau, mas também uma trajetória que é marcante. Tu tens um trabalho muito importante. O Resenha é um diferentão, é um programa que tem que se manter, tem pegada. Também aqui eu acho que é importante fazer uma referência ao nosso Fernando Krieger, o bruxo. Ele também deu a dica para a gente tentar isso. O Fernando é um guri maravilhoso. Então eu tenho muito orgulho do Informe não ser... Eu não sou um cara panfletário, mas o Informe é um portal progressista. Se alguém quiser escrever, defender posições mais conservadoras, não tem problema, desde que não me invente mentira, nem fake news, nem distorça as coisas, né? Então eu fico muito orgulhoso. Nosso campo, nós fizemos um contraponto durante 4 anos, um contraponto num campo progressista, questionando coisas, né? E sobrevivemos. Então, não tem coisa pior para passar do que se passou, para quem faz jornalismo político nessa ordem. Precisa avançar, tem coisas ainda para melhorar, muita coisa para melhorar, mas eu acredito que está melhor que antes, e como eu sou um cara muito positivo e muito pragmático, a gente tem que comemorar isso. Alex, um beijo, obrigado, parabéns ao Alexandre e equipe. O Joãozinho Santos Blumenau, parabéns, Alexandre, pelo sucesso. O Tarcísio está começando lá, dando aquele brilhozinho, parabéns a toda a história do Alexandre, sucesso sempre. Cara, te agradeço muito a possibilidade que tu me deu de fazer esse resenha, é divertido. Josué de Souza, que... Quando ele escreve para o Blumenau, para o Informe Blumenau... Uma vez em 2023. Quando ele escreve, né? Então, um abraço para o Josué, um abraço... Josué assim, a gente brinca, o Josué é um grande amigo, um cara maravilhoso, um pensador muito legal da cidade. Lembrando, galera, é muito importante que domingo vocês saiam de casa e vão votar para conselheiro tutelar. É um cargo extremamente importante, tão importante quanto vereador, por exemplo. Eu estou fazendo essa analogia, é tão importante quanto, porque está ali defendendo as nossas crianças, defendendo as nossas juventudes. Então, por favor, galera, domingo, 1º de outubro, vê aonde você vota e vê a escola que você pode votar. E amanhã tem uma matéria bem bacana no Informe Blumenau
para vocês entenderem o papel do conselheiro tutelar, os candidatos. Então, por favor, façam esse exercício de cidadania de votar para conselheiro tutelar. Beleza? Alexandre, um beijo. Obrigado mesmo pela parceria. Obrigado pela resenha de hoje. Foi bacana. Quarta-feira, quem quiser me ver de caneco na mão, vou estar lá na 15 desfilando. Então, até a semana que vem com um novo Informe Blumenau. Esperem que, como o Alexandre fala, vai ter canelada. Beijo. Até a semana que vem. Obrigado, Alexandre. Valeu, Marco. Obrigado. Tchau, gente.